Hoje é dia de aporte. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todo o racional que eu tive para fazer os investimentos que eu vou fazer aqui hoje. E lembrando, isso não é recomendação nem de compra nem de venda, beleza? Vocês vão aprender também como analisar um fundo de papel da melhor forma, saber como esse tipo de fundo remunera o cotista, se ele é high yield, se ele é high grade, se ele está alavancado ou não. De quebra, vocês ainda vão ganhar essa planilha totalmente gratuita que eu utilizo para rebalancear os meus fundos imobiliários, ações, renda fixas e por aí vai. Então fica até o final desse vídeo porque eu sei que ele vai te ajudar demais na sua tomada de decisões e, é claro, como analisar os fundos e os ativos que você vai colocar na sua carteira. Fechado? Então vamos aqui partir para o Investidor 10 para ver como é que está a minha carteira hoje. Inclusive, se você perdeu o vídeo anterior, eu expliquei para vocês todo o meu método de alocação, expliquei através de estudos e de embasamento teórico e científico o porquê da macroalocação ser algo tão relevante para os nossos investimentos. Então, como eu mostrei para vocês, né, eu investi em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, ETFs e hoje em dia, na minha carteira, tem um gap muito grande aqui, ó, em fundos de papel. Por exemplo, essa planilha que eu também já trouxe lá no outro vídeo, então corre lá, baixa e acompanha aqui junto comigo. Vocês podem ver que a minha alocação em fundos de papel, ela tá pedindo aqui um rebalanceamento de R$ 1.500, né? Porque essa classe de ativos em específico tá um pouco abaixo do que eu pretendo ter. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 27%, que é a minha alocação ideal para fundos de papel, e hoje em dia eu tenho apenas 18,5% do meu capital em fundos imobiliários e em fundos de papel, certo? Então, partindo aqui para minha carteira, eu já sei que, esse mês eu vou ter que dar uma atenção um pouco mais especial para os fundos de papéis que estão, bem desbalanceados na minha carteira em relação à macroalocação de fundos imobiliários que eu preciso. Vindo aqui para os meus ativos, né, para os meus fundos imobiliários, eu tenho aqui o KNSC e o PORD como fundos de papel. E vendo aqui no PVP, a gente pode ver que o KNSC, ele está com PVP de 1, né? E aqui no PORD a gente tem PVP de 0,88. Deixa aqui nos comentários qual desses aqui você analisaria primeiro e veria como uma opção melhor de oportunidade. Bom, eu vou aqui primeiro analisar o PORD, né? Porque como o KNSC ele está com PVP 1, significa que ele não tem desconto. E para fundos de papel, eu não aporto quando ele está acima de 1, por exemplo, porque como são dívidas, como não são ativos físicos de tijolo, por exemplo, o potencial de valorização acima de 1 é bem baixo, na verdade. Então, por isso, eu vou partir aqui a minha análise para o PORD e ver, por exemplo, se ele está em oportunidade ou se esse desconto aqui é porque o mercado tem algum medo em cima desse fundo, beleza? Então, aqui a gente tem um relatório mais atualizado do fundo, né? O relatório de junho de 2025, onde eles trazem para a gente todos os dados, né? Inclusive, eu aconselho muito a vocês que sempre abram aí o relatório gerencial dos fundos que vocês investem e acompanhem tudo de pertinho, porque isso traz uma diferença gigantesca. Beleza, aqui eles informam para a gente o valor de mercado do fundo, né? A quanto o fundo está sendo cotado atualmente e aqui o patrimônio líquido, que é quanto ele vale, né? Por aí vocês já tiram o desconto que esse fundo tem, né? Aqui também ele traz isso aqui em forma de cota de mercado e também a cota patrimonial. Aqui tem o PVP, né, que inclusive já baixou um pouco, né, porque o preço da cota oscilou para baixo esses dias e como a gente viu lá no Investidor 10 está 0,88. Aqui eles têm as duration dos títulos de renda fixa que eles investem, né? Que nos diz mais ou menos ali a data média de vencimento dos títulos de renda fixa, né? Ou seja, dos CRIs, das LCIs, das LHs. Só que no caso do PORD, eles só investem em CRIs, beleza? Aqui eles trazem também o último dividendo pago, né? Ou seja, 0,095 por cota. E também os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses. Inclusive, se a gente vier aqui, ó, e pegar esse dividendo distribuído nos últimos 12 meses, para a gente calcular o dividend yield médio, né, o dividendo pago médio, vocês vão ver uma coisa bem interessante, ó. 1,076 dividido por 12, né, que é a quantidade de meses do ano. A gente vai ter aí, ó, um dividend yield médio de 0,089 centavos por cota. Então vamos anotar aqui esse dado que é bem legal. Aqui, ó, dividend yield mensal, né, vamos colocar aqui 0,089. Se vocês verem aqui embaixo, eles informam que o dividend yield anualizado desse cara é de 12,53%. Só que como a cota baixou ainda um pouco mais, a gente vai ter esse yield de mais de 13% e vou mostrar para vocês como. A gente tem aqui, ó, vamos calcular o dividendo desse cara, né, o dividend yield desse cara. E como é que a gente faz isso? A gente pega o valor do dividendo pago, né, aqui a gente tem o dividendo mensal, né, a média mensal, dividido pelo valor da cota que a gente viu que estava 8,42 vezes 100 para a gente ter o valor em porcentagem. Então, o dividend yield mensal desse cara aqui vai ser igual a, vamos ver aqui na calculadora, vamos fazer essa conta aqui juntos, 0,089 dividido por 8,42, vamos lá. E isso aqui vezes 100 para a gente ter o nosso dividend yield, beleza? Boa. Então, a gente vai ter aqui, ó,
0,05% ao mês. E quanto é que isso dá de uma forma mensal? Se a gente trouxer aqui para uma calculadorazinha aqui, que a gente acha bem fácil aqui no Google, é só jogar, a gente tem que o dividend yield anualizado com base na cota que a gente tem a mercado hoje é de 13,44%, que já é bem mais do que a Selic paga hoje em dia de forma líquida. E ainda com a possibilidade de ganho de capital, visto que esse fundo está bem descontado, né? Então, beleza, que a gente vê que o dividend yield dele está ok, está legal, pelo fato dele estar descontado, então isso traz um pouco mais de vantagem para a gente se quiser investir nele hoje. Aqui embaixo, eles trazem também um pouco mais sobre essa distribuição de dividendos, né? Ó, vocês podem ver aqui que ele trouxe a cota base, ó, 8,59 e hoje em dia tá 8,40 e 42, né? Então ele traz também aqui pra gente que isso equivale a um IPCA mais 6,63 e como esse cara aqui não tem imposto de renda, a gente vai ter no final das contas um IPCA mais 8,72%, né? O equivalente a isso. Então mostrando mais uma vez que o dividend yield desse fundo tá bem atrativo. E aqui embaixo ainda ele comunica que a gente tem 0,057 acumulado, né? Ou seja, ainda não distribuído para os cotistas. A gestão do porte, né? A gestão Polo Capital, eles trazem aqui também o panorama macroeconômico, que é bem legal caso você queira se inteirar de como está o mercado internacional e nacional também, né? Aqui eles trazem vários dados, vou pular aqui um pouquinho, mas sublinhei aqui os dados macro mais importantes, onde eles trazem aqui para a gente o acumulado do IPCA nos últimos meses, né? Que é de 5,4%, né? Um pouco ainda acima da meta do Banco Central, né? E por isso a Selic tão elevada. E aqui embaixo eles trazem também a performance do IFIX, né? Mostrando que o fundo ele performou no semestre aqui 16,4%, enquanto que o IFIX performou apenas, né, entre aspas, 11,6%, totalizando aqui, né, 41% acima do IFIX. Já aqui nessa outra parte ele traz para a gente as movimentações do fundo, né? Então aqui eles já vão trazer informações do fundo propriamente dita, então aqui a gente tem que ter um olhar um pouco mais minucioso para pegar os dados da forma correta. Eles trazem aqui para a gente que no mês de junho eles tiveram a liquidação do CRI Ponte, ou seja, houve um incremento na posição desse ativo. A gente vai ver lá embaixo que o CRI Ponte, aqui embaixo na tabelinha que eles trazem, está com 3,7% do PL do fundo, né? Ou seja, do patrimônio líquido do fundo está investido nesse CRI aqui. E se a gente vê no relatório gerencial anterior, a gente vai ver que essa posição estava um pouco menor, né? Ou seja, eles estão aqui informando para a gente que eles aumentaram a posição nesse CRI. Eles trazem aqui para a gente também um CRI que está com inadimplência, né? Que é aqui, ó, o CRI Novo Mundo, como já detalhado nas cartas anteriores, né? Ou seja, não é de hoje que esse CRI está dando um pouco de problema para o fundo, só que agora, né, o fundo está amortizando um pouco da posição que ele tinha nesse CRI, né, que antes era de 3,5% de exposição e agora no mês de julho ele teve amortização para 2,9%, ou seja, ele está ali diminuindo essa exposição dele nesse CRI que está dando um pouquinho de dor de cabeça, e isso aqui é uma parte negativa do fundo. No entanto, a gente tem aqui, ó, que nenhum outro tipo de movimentação, né, todas as operações estão adimplentes, né, o fundo informa para a gente que todas as operações efetivaram seus pagamentos ao fundo regularmente. Seguimos sem nenhum outro evento de inadimplência no fundo, né? Ou seja, esse CRI Novo Mundo é aqui a única parte de inadimplência que o fundo tem. Ou seja, é o único CRI aqui no portfólio que faz com que não está pagando os juros mensalmente. E a gente vai ver um pouco mais dessa posição lá embaixo naquela tabelinha que eu tinha mostrado, beleza? Eles trazem aqui pra gente os pontos, né, que eles falam que seguem com uma postura cautelosa com relação à utilização do caixa do fundo. Como a gente vai ver mais lá na frente, esse fundo ele possui uma posição de caixa bem alta, que inclusive é outro pontinho um pouco negativo para esse tipo de cara, porque afinal, né, esses ativos, esses fundos imobiliários de papel, eles trazem dinheiro para os cotistas adquirindo CRIs, né? Ou seja, comprando CRIs e financiando obras ao redor do país. Então eles trazem que estão sendo um pouco mais criteriosos, né, aqui na utilização desse caixa, né? Ou seja, financiando novas obras. Mas aqui abaixo também a gente tem a análise de sensibilidade. Pô, galera, isso aqui é bem bacana porque eles trazem pra gente quanto esses CRIs estariam rendendo caso fossem comprados a cota de mercado que está sendo negociada hoje no mercado secundário, né? Negociada hoje na bolsa. Eu sublinhei aqui porque essa cota, ela tá entre, né, os 8,45 e os 8,40, né? Ela tá 8,42. Então, comprando essa cota a 8,42, a gente ia ter algo entre PCA mais 15,43 e IPCA mais 15,22. Isso aqui, né, é uma coisa bem absurda, mas que realmente acontece porque a cota do fundo, né, a cota de mercado está sendo negociada bem abaixo do valor patrimonial. Então, por exemplo, o fundo vai lá e empresta esse dinheiro a IPCA mais 8, IPCA mais 9, como a gente viu ali em cima, né?
né? E como a cota do fundo ela vai decaindo, a gente vai tendo que essa taxa ela vai se dilatando, né? Afinal, a gente não está comprando um título a IPCA mais 8 ou IPCA mais 9, a gente está comprando esse título bem descontado por conta da cota de mercado. E aqui também o fundo traz a comparação com o CDI, né? O equivalente a CDI mais 5,59, tá variando aqui nessa faixa entre 5,59 e 5,40, né? Porque a cota aqui tá 8,42 e isso é bem bacana por conta de todo esse desconto, né? E aqui eles trazem pra gente, né, quando a cota tava a 8,59, por quanto a gente tava aqui adquirindo, né? Lembrando que essa taxa aqui, ó, da carteira, né, ela já tira aqui a taxa de administração, por isso que eu tô levando em consideração apenas ela, beleza? E aqui, ó, na cota patrimonial, por exemplo, ó, carrego equivalente na cota patrimonial seria de IPCA mais 10,69 ou então CDI mais 1,19. Então a gente vê aqui que esse desconto tá bem atrativo em termos de taxa, certo? Ele traz aqui também pra gente os rendimentos mensais dos últimos 12 meses, né? A gente pode ver que aqui, como eu já tinha feito análise prévia, esses dividendos ele vem crescendo aqui um pouco, né, ao longo dos últimos meses, porque a média tá ali 0,09, né? A gente viu, se baseia muito nesses números aqui. Trazem também pra gente a indexação da carteira, isso aqui é bem importante você conhecer, né? Afinal, você tem que saber a qual tipo de indexador, qual tipo de índice você está exposto adquirindo esse tipo de fundo imobiliário de papel, né? Alguns são voltados para carteiras majoritariamente atreladas à inflação, né? Ou seja, IPCA, outros a CDI. Aqui no PORD, eles trazem pra gente uma alocação meio a meio, né? Digamos assim, IPCA, ele tem 48% da carteira, enquanto que CDI tem 46% da carteira de CRI. E aqui eles trazem também a taxa média desses caras, né? E esse MTM é o inglês para marcação a mercado, né? A gente vê aqui que a gente tem um IPCA médio, né, de 9,75, CDI mais 4,30, que são taxas ali de um fundo high grade, né? Ou seja, de um fundo que tem um menor risco de devedores. Os fundos high yield, né, aqueles que apresentam ali um risco de devedores mais altos, eles têm aqui em torno de IPCA mais 12%, CDI mais 7%, 8% e por aí vai. Então, nesse caso aqui, são taxas bem controladas, né? O que trazem para o fundo aqui um perfil high grade, né? Ou seja, um perfil de menor risco. Nessa parte aqui do relatório é onde a gente tem a demonstração do resultado do exercício, né? O DRE, ou então como eles chamam aqui de demonstrativo de resultados, que é tudo a mesma coisa. Aqui é onde você entende mais ou menos como que o fundo ganha dinheiro, certo? E eu sempre falo que é muito importante isso. Se você for analisar uma ação, você tem que entender como aquela ação gera dinheiro, como aquela empresa faz dinheiro para você, né? Como é que ela faz dinheiro para ela e para o cotista. No caso dos fundos imobiliários, isso é um pouco mais simples, né? Afinal, a gente tem um aluguel que é pago para os cotistas. Só que no caso dos fundos de papel, por exemplo, a gente não tem um imóvel físico, ou seja, a gente não recebe por aluguel, a gente não recebe a remuneração através de aluguel ou algo do tipo. A gente recebe através de juros das dívidas, né? Porque o que acontece? Os FIIs de papel, né? Vou colocar aqui, ó, FIIs, eles emprestam, né? Eles financiam obras ao redor do país, né? Ou seja, nós investidores entregamos dinheiro para o gestor, né? Entregamos dinheiro para o FII e aí ele empresta para financiar diversas obras, né? Obras aqui ao redor do país. Enquanto que essas obras, elas vão pagar para o FII, né, vão pagar para nós cotistas alguns juros em cima do dinheiro emprestado. É claro que é uma operação bem mais complexa, né? Tem aqui uma securitizadora no meio desse caminho, né, que conecta as obras, né, as empresas que precisam construir essas obras aos fundos imobiliários, mas isso aqui é uma coisa um pouco mais detalhada, talvez uma coisa para o próximo vídeo, beleza? O importante aqui é só você entender que as empresas que são donas dessas obras, elas pagam os juros para os fundos imobiliários. Então a gente vai ter aqui, ó, os juros dos CRIs, né? Aqui é a primeira forma, a maior forma de receita, na verdade, nesse caso, que está aqui, ó, como mais de 2 milhões de receita, né? Ou seja, as empresas pagaram de juros aqui para o PORD 11 mais de 2 milhões, né? Mais de 2,7 milhões de reais na forma de juros. E aqui a gente tem também outros tipos de lucro advindos no fundo. A gente tem aqui, ó, ganhos realizados com FIIs. E o que seria isso? Como a gente vai ver mais abaixo lá na carteira do fundo, aqui, ó, vocês podem ver que ele tem 10% do PL, né? 10% do seu patrimônio em fundos imobiliários. Então, aqui em cima, o que ele quer dizer para a gente é que eles venderam uma posição em fundos imobiliários, né? Ganhos realizados com FIIs, que resultaram em 320 mil reais para o fundo, né? E aqui a gente tem também o pagamento de juros de debêntures, que é basicamente aqui o mesmo raciocínio para os CRIs, né? Afinal, são títulos de renda fixa. E aqui eles têm também adiantamento de operações, que, por exemplo, sei lá, as empresas decidiram, porventura, pagar um pouco mais de juros em determinado mês ou algo do tipo, adiantar algum tipo de parcela, o que não ocorreu nesse mês, né? Aqui
Aqui a gente tem embaixo as receitas financeiras do fundo e as despesas financeiras, né? Aqui a gente tem um resultado financeiro. E de onde vem essas receitas financeiras? Como a gente viu aqui embaixo também, ó, que inclusive eu falei que é um dos pontos negativos um pouco do fundo, né? Essa posição em caixa, ou seja, essa posição aqui é um dinheiro guardado, sei lá, que o fundo tem lá na poupança. Claro que não na poupança, né? Tem rendendo, sei lá, 100% do CDI, 105% do CDI. É um dinheiro que o fundo tem em caixa, ou seja, esse capital, esse dinheiro traz para o fundo uma receita financeira. Enquanto que aqui nas despesas financeiras apareceriam aqui valores caso o fundo tivesse alavancado, ou seja, caso ele fizesse algum tipo de compromissada, por exemplo. O CPTS é um fundo que tem compromissadas, o KNSC, que também é um fundo que eu invisto, tem compromissadas. Então aqui na parte do relatório desses caras, nas partes de despesas financeiras, aparecem as operações compromissadas dos fundos de papéis, né, que é o jeito do fundo se alavancar nesse tipo de ativo. Então, show de bola, aqui a gente teve uma receita financeira maior do que as despesas, né? Afinal, as despesas são nulas, então mais um incremento aqui para o bolso do cotista, né? Mais um incremento aqui para o fundo. E a gente tem também aqui, ó, as despesas do fundo, que essas despesas aqui, nesse caso, são apenas despesas de taxas de administração. Inclusive, algumas pessoas gostam de calcular essa taxa de administração para ver quanto que o fundo está pagando, na verdade, quanto que a administração está pegando do fundo, né? Se for um valor muito alto, a gente pode abrir ali um pouco de dúvida, mas nesse caso aqui está bem controlado. Se a gente for calcular aqui, por exemplo, ó, rapidinho, ó, aqui, ó, taxa de ADM do fundo, a gente vai ter que esse valor aqui, ó, essa despesa de 4,5, né, na verdade 450 mil, em relação aos ativos principais do fundo, né, ou seja, aqui para o pagamento de juros de CRI, porque em fundos de papel a gente faz desse jeito, né, para calcular essa taxa de administração mensal, a gente leva em consideração apenas os ativos de CRI do fundo, né, afinal, os fundos de papéis são também fundos de CRI, né, fundos que investem em CRI, então aqui a gente tem a maior tipo de renda. Então, calculando isso aqui, ó, 450, vamos lá. 450,236 dividido por essa parte aqui, né, que é a parte que eu falei, a parte dos CRIs, que é a especialidade do fundo, é assim que ele tem que ganhar dinheiro, né, um fundo de papel, 279,435, show de bola. E aí, vezes 100%. A gente vê aqui que é uma taxa de administração de 16% do que o fundo faz aqui, né, com o CRIs. Só que a gente sabe também que ele tem uma alta posição em caixa. Então, no final das contas, esses 16% aqui de taxa de administração em relação ao valor de CRI não é algo muito fidedigno, né? A gente teria que levar outros fatores em consideração. E nesse caso, seria a posição de caixa que o fundo tem, né? Ou seja, as suas receitas financeiras. E aí a gente veria que essa taxa de administração aqui mensal cairia muito. Então, ou seja, aqui essa estrutura de capital aqui do POR de 11 tá bem legal, né? Tá bem bacana. A gente não tem aqui alavancagem, ou seja, se mostra um fundo seguro. Tem aqui a taxa de despesa da administração, que tá contido, né? Tá dentro do padrão. O padrão seria ali entre 8% e 12%, que é o que a gente vai encontrar se a gente levar em consideração aqui o total financeiro também, né? E aí a gente vai ter aqui, ó, o total, o resultado total, né? Que é o somatório dessas duas partes, né? O total de ativos e o total financeiro, menos as despesas do fundo. E a gente vai ter aqui o resultado total de 3,6 milhões. O rendimento distribuído, por sua vez, ele foi um pouco abaixo, né? Foi aqui na casa de 3,5 milhões. E o que acontece com esse excedente aqui? Bom, o fundo pode usar para compor a sua reserva de capital, né? Afinal, a gente viu lá em cima, nas primeiras páginas, que a gente tem aqui uma reserva de capital, né? Uma reserva de 0,57% de cota, né? Ou seja, o fundo pode trazer um pouco do dinheiro faturado aqui para esse cara. Então, show. Passando aqui essa parte da DRE, né? Que a gente viu que é uma parte muito importante para esse tipo de fundo e para qualquer outro, é claro, né? Aqui eu só esmiucei com vocês todos os tipos de receita que um fundo de papel pode ter e todos os tipos de despesa, né? E como você pode analisar esses caras aqui da forma correta, né? Da melhor forma. Então, show de bola, né? Aqui descendo um pouco mais, a gente tem também um pouco da performance do fundo, né? Eles mostram aqui que o benchmark que eles seguem, para quem não sabe o que é benchmark, eu falei no vídeo passado, eu já aconselho que vocês vejam aí. O benchmark do fundo, né? Bateu 0,6 no mês, enquanto que o próprio fundo aqui teve um desempenho de 0,86, né? Aqui ele traz também o comparativo no ano, né? O comparativo do benchmark e do fundo no ano e também desde o início do fundo. Para quem não sabe, aqui ele já traz pra gente, né, que o benchmark desse fundo, né, o índice que o fundo se propõe a bater é o MAB, né, que é ali um índice que replica a variação dos índices de renda fixa, né, os índices do Tesouro Direto no dia a dia, né? Inclusive a taxa de administração desse fundo, ela tem uma taxa de performance, né, que a gente pode ver lá no finalzinho desse relatório aqui, ó.
acho que na página 18, ó, ele traz aqui pra gente que a taxa de performance é 15% do que exceder o yield diário do IMAB, né? Que é o índice de referência, né? O benchmark divulgado pela Ambima. Então, como a gente pode ver aqui nesse cara, esse fundo vem batendo aqui consistentemente o índice, né? O benchmark dele, ou seja, tá se mostrando ter uma estratégia vencedora ao longo do tempo e batendo também o IFIX, né? Batendo o IFIX e o CDI e ainda, claro, né? O benchmark que ele se propõe a bater. E isso é muito legal e mostra toda a acurácia, né? Toda a precisão desse fundo em relação a retorno, né? Aqui a gente pode ver a questão dos dividend yields, né? O histórico da distribuição por cota. A gente tem aqui um volume crescente, né? Durante esses anos, inclusive, ó, dá até pra gente ver um pouco de um padrão, né? Por exemplo, aqui, padrão crescente. Aqui ele cai um pouco, né? Mas começa a crescer nesses 2 anos e aqui mais um padrão crescente, que muito influenciam também aqui os ciclos de mercado, né? Afinal, a gente tem taxa de juros um pouco mais alta, taxa de juros um pouco mais baixa e tudo isso influencia, no final das contas, na distribuição de rendimentos do fundo, certo? Descendo aqui um pouco mais, a gente vai ver uma parte bem importante de fundos de papel, né? Que aqui ele traz pra gente todos os ativos da carteira, né? Ou seja, os ativos da carteira de CRI, da carteira de CRI que ele investe. Então aqui a gente tem detalhado todas as posições do fundo, né? O que a gente deve levar em consideração aqui nesse caso são todas aquelas posições, né? Ou seja, todas aquelas posições de PL, onde eles põem muito do seu PL, muito do seu patrimônio líquido em uma única operação. Aqui eu separei 3, né? Que seriam essas 3 primeiras, onde a gente tem 7% do PL, 5,6%, 5,3%. Ou seja, em um eventual calote, né? Digamos assim, das empresas, como a gente viu lá, por exemplo, no CRI Novo Mundo, que trazia uma inadimplência. Nesse caso aqui, uma inadimplência desses caras vão trazer uma perca muito maior para o fundo, né? Ou seja, uma perca muito maior para os cotistas. Então eu já deixo aí como dever de casa, né, para vocês verem aqui esses 3 CRIs, né, caso vocês decidam estudar esse fundo, é claro, e analisem aí um pouco melhor essas empresas. Então aqui os dados que são legais da gente retirar dessa tabela é justamente isso, né? Quantos por cento de PL do fundo estão em determinados ativos, em determinadas empresas. A gente sempre tem que levar em consideração aqui, né, é estudar um pouco mais esses aqui que são os maiores do fundo, né? Por exemplo, aqui no fundo são esses 3 que podem representar um risco maior. Como a gente viu, né, aquele CRI que estava dando um pouquinho de inadimplência lá em cima, né, o CRI Novo Mundo, se a gente der aqui, por exemplo, ó, inclusive aí já vai uma dica, ó, se a gente der um Ctrl F aí, ou então um Command F, se você tiver no Mac, você vai ver aqui, ó, todos os novos, por exemplo, né, eu coloquei aqui novo, vai aparecer aqui, ó, já trouxe aqui para mim o CRI Novo Mundo, e ele traz pra gente aqui uma taxa, ó, taxa MTM, né, taxa de marcação a mercado de 0,0%. Então quer dizer que aqui o fundo realmente não acha que vai receber esse dinheiro, ou seja, a situação aqui tá um pouco preocupante, né, digamos assim. No entanto, o que é que acontece se esse cara, por exemplo, se essa empresa não pagar ao fundo o que ela deve? E aí a gente vai entrar num outro ponto super importante aqui nos fundos de papéis, que são as garantias, né? Como a gente vai ver aqui, esse fundo traz como garantia para o CRI Novo Mundo, né? Na verdade, a empresa Novo Mundo traz como garantia para o POR 11. Aqui, ó, a gente pode ver o CRI, ele traz como garantia para a gente, caso o inquilino, caso o tomador dessa dívida, né? Aqui no caso, o Novo Mundo não pague, como é que ele vai ressarcir o fundo de alguma forma? E aqui é onde entram as garantias, né? Aqui a gente tem o CRI Novo Mundo e aqui nas partes das garantias, ele traz 2 tipos de garantia pra gente. É aval ou fiança. E aí o que seria isso? No caso do aval ou fiança, algum terceiro, né, alguma pessoa que foi o fiador desse cara, ou seja, foi um dos fiadores, ele toma para si as obrigações do Novo Mundo. E nesse caso, paga a dívida, né, paga o débito dessa empresa pro fundo. E aqui a gente tem também a cessão fiduciária de recebíveis, que seria, por exemplo, algum tipo de receita que a empresa poderia vir a ter, ou seja, por exemplo, o Novo Mundo, ela é uma empresa de varejo, ou seja, algum cliente vai lá, por exemplo, e compra uma coisa parcelada em 12 vezes, vamos supor. O cliente vai lá pagar em 12 vezes, né, 12 meses, e nesse caso aqui, que das garantias do fundo, né, essa parte de cessão fiduciária de recebíveis, o fundo entra no meio dessa negociação. Então, ao invés do consumidor ir lá e pagar para o Novo Mundo, né, aqui vem o consumidor, paga lá sua parceria para o Novo Mundo, o fundo vai entrar nesse processo e o consumidor vai pagar agora diretamente para o fundo, ou seja, não mais para o Novo Mundo. Então, show! Esse aqui já é mais um ensinamento do vídeo, né, sobre as garantias que os fundos recebem das empresas em cada um desses CRIs, né. Inclusive, se a gente for puxar aqui, cada um dos CRIs vão ter aqui as garantias, né, nesse caso aqui, cessão fiduciária de recebíveis, né, que é parecido ali com o que ocorreu no Novo Mundo. Tem também aqui outro tipo, que é a alienação fiduciária de imóveis, né, ou seja, nesse caso aqui, a empresa que não pagar, né, que não honrar as dívidas aqui nesse CRI, vai ceder para o fundo o imóvel, né, ou seja, no caso dessa empresa aqui, o CRI não seja honrado, essa empresa vai dar um imóvel como garantia. Então, show de bola, a gente já fez aqui a análise do relatório, como a gente viu. Aqui a gente tem também onde o fundo traz toda a sua composição de portfólio, né, mostra lá aquela
posição de caixa que eu falei junto com vocês, os FIIs que ele investe, né, 10% da carteira está exposto em FIIs, 3% em debêntures, CRI pulverizado, CRI série única e aqui outro ponto importantíssimo. Se vocês prestarem atenção aqui, né, nesses nomes, a gente tem CRI pulverizado série única, CRI pulverizado sênior, CRI pulverizado mezanino. Aqui a gente tem outros também em série única, né, série sênior. E o que seria isso? Então vamos entender como é que isso funciona basicamente. Como eu falei para vocês lá em cima, né, existe o processo onde a securitizadora emite os CRIs, né? Então o fundo vai lá e cede o dinheiro. E aí o que acontece? Esses CRIs eles podem ser de série única, que é quando a securitizadora, aqui a securitizadora que a gente vai chamar de S, por exemplo, emite apenas uma série, né? Uma série de CRIs. Ou seja, os caras que forem comprar aqui esses CRIs, eles vão ter direitos totais aqui na hora do recebimento. Enquanto se não for de série única, por exemplo, vão entrar aqui em jogo esses outros nomezinhos que a gente viu, né? O sênior e o mezanino. E como isso ocorre? A gente tem aqui, mais uma vez, a securitizadora emitindo os CRIs, só que nesse caso, nós vamos ter os CRIs seniors, né? Eu vou representar aqui por esse potinho. A galera costuma muito usar essa analogia porque faz muito sentido. Aqui a gente vai ter, os seniors. Vou botar aqui, sen, beleza. Vai ter também o mezanino, né? Aqui os CRIs mezanino, beleza. Show de bola. E aqui por último, a gente vai ter os CRIs que podem ser chamados de júnior, né? Que no caso aqui do PORD 11 a gente não tem esse tipo de CRI, mas beleza. Aqui, ok. Pô, ficou bem ruimzinho aqui, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem. Quando a empresa vem lá e vai pagar os juros dos CRIs, os CRIs aqui da série sênior, eles têm preferência no recebimento, ou seja, a empresa vai lá, né, e paga todos os juros e por aí vai. Então, os CRIs da série sênior, eles recebem antes. E aí, se porventura a empresa conseguir honrar aqui os CRIs da série sênior, ela vai passar agora para a série mezanino, né? Aqui, série mezanino. Então, vai passar agora os fluxos de pagamento para a série mezanino. Beleza, pagou os CRIs da série sênior, pagou os juros dos CRIs mezaninos. Agora ele vai passar para os júniores, né? Ou seja, vai trazer agora a parcela de pagamentos para esses caras. Então aqui vocês já veem que um CRI do tipo sênior é o mais seguro, enquanto que o CRI mezanino e o CRI júnior são menos seguros. E por quê? Porque o CRI mezanino ele só vai ser pago se toda a série sênior já tiver sido paga e o júnior se toda a mezanino tiver sido paga, né? Assim por diante. Então a gente tem aqui, CRI pulverizado mezanino, que apresenta um pouco mais de risco, né? Mas são apenas 6% da carteira, enquanto que todos os outros CRIs, né? Todas as outras emissões aqui são do tipo série única, né? Ou então sênior mais uma vez, né? Aqui série única. Então isso traz mais um perfil high grade para esse fundo, né? Ou seja, mais um perfil de segurança, mostrando que ele não é um perfil high yield, porque, por exemplo, em fundos high yield, né? Fundos de maior risco, a gente vai ter predominância aqui de CRIs mezaninos e de CRIs júnior, né? E que porventura, né? Por ter maior risco, vão ter também um maior rendimento, mas apenas se aqui der bom, né? Se o sênior der bom e depois se o mezanino der bom, por exemplo. Então aqui o fundo também traz uma segurança, né, em relação a esses CRIs que são emitidos, uma trava de segurança a mais, né? E aqui ele também traz para a gente os tipos de segmento, né, ou seja, os tipos de empresa que emitem essas dívidas, né, esses CRIs que são empresas de energia, varejo. Aqui a gente tem a maior concentração no setor de renda urbana, residencial comercial, hospitalar, né? Lajes corporativas, energia e industrial, eles representam um perfil de risco um pouco menor, né? Enquanto que aqui, varejo, por exemplo, representa um pouco de risco maior. Inclusive, a gente viu lá que o Novo Mundo é também uma empresa de varejo, né? Então, empresas de varejo que emitem esse tipo de dívida trazem um pouco mais de risco para o fundo, digamos assim, né? Então, ele tem uma exposição aqui um pouco baixa em varejo, exposição em renda urbana também, que é um setor ali, eu diria que middle risk, né? Entre um e outro. E para essa parte aqui de segmento seria isso, né? Então, aqui a gente tem também um pouco da parte da composição do portfólio, né? Que já mostrou aqui em cima dessa segmentação. E traz também aqui, por último, os CRIs, como eu havia falado. Então, com base em todos esses vieses, todas essas informações aqui, estou esperando aqui o mercado abrir para fazer o meu aporte. Então, eu vou destinar metade do meu aporte, né? O meu aporte de hoje, que será de R$1.000. R$500 aqui eu vou aportar em PORD 11, né? E como a gente vê aqui também na minha carteira, a gente tem aqui uma parte de renda fixa, na parte aqui de renda fixa e tesouro direto, né? Que é a mesma coisa. Eu tenho que aportar um pouco mais também, então eu vou trazer mais um aporte aqui também no tesouro renda mais, né? Que é uma parte que eu mostrei na minha carteira que está um pouco aqui negativa, mas não é por isso que eu vou aportar hoje, e sim porque o título está apresentando uma assimetria muito boa em relação às suas taxas. Porque como a gente pode ver aqui no histórico de preços e taxas, a gente tem um histórico muito acima do habitual. A gente tem aqui o título aqui, a taxa dele voltou para 7%, e faz muito tempo que esse tipo de coisa não acontece. Então quando acontece a gente tem que aproveitar, certo?
Então, como a gente vê, ó, o título voltou a pagar 7,1%, né? Então, nesse caso aqui, o preço do ativo ele está bem menor. Então, numa possível, né, numa eventual marcação a mercado, que é o que a gente espera que aconteça, esse valor desse título aqui, o preço dele vai aumentar muito. Por isso, um aporte também em renda mais. Eu vou esperar que o mercado abrir e já vou fazer essas duas operações. Show de bola. Então, aqui, ó, o mercado já abriu. Vamos adicionar aqui as cotas de POR 11. Pordão da massa. Boa. POR de 8,42, né? Ainda manteve o preço. Vamos pôr aqui R$ 500 a mercado, né? Afinal, não é uma ordem tão grande. Vamos ver aqui mais ou menos quantas cotas vão dar. Beleza, beleza. Eita, vai dar um bocado, hein? Pô, 496 em POR. Vamos aqui, ó. Comprar. Beleza. Caramba, eu sempre esqueço dessa senha. Boas ordens já foram executadas. Agora vamos partir então para o Tesouro Direto. Show aqui na aba de investimentos da Rico. Tesouro Direto e títulos públicos. Se você usar outra corretora, eu acredito que vai parecer algo parecido. E aqui algo muito importante. Se a gente for aqui para ir para títulos públicos, a Rico, né, a XP no final das contas, vai tomar uma bela comissão da gente. Mas enfim, o certo é a gente ir aqui, ó, ir para o Tesouro Direto, onde a gente vai comprar direto os títulos do Tesouro Nacional sem a intermediação da Rico, por assim dizer. Então vamos procurar aqui o Renda Mais 65, ó, a taxa até já caiu um pouco, vamos até conferir aqui no site do Tesouro Nacional, né? Vamos dar um F5 aqui para ver se é isso mesmo. Boa, eu vou vir aqui nos títulos e procurar por renda mais, aqui tá ele, isso. Então as taxas ainda estão as mesmas, então vamos vir aqui, ó, renda mais 65, vamos investir mais R$ 500, boa, aqui, 50, 500, ok. Vamos dar aqui um continuar. Aqui a gente tem aqui, ó, as taxas, tudo aqui, o valor mínimo para investir e o valor unitário, né? Ou seja, o título está custando isso aqui hoje. A gente espera que daqui uns anozinhos, talvez, ele esteja custando bem mais, né? Então vamos lá. Continuar. Ok, aqui para a gente confirmar, né? E agora eu vou digitar aqui a minha senha. Ok, vou dar um continuar aqui. Beleza, ordem enviada com sucesso. Então, show de bola, né? Os dois investimentos foram feitos. Então, o que eu vou fazer aqui agora, né, é trazer esse investimento aqui para minha planilha, né, como eu falei, a planilha de rebalanceamento que eu uso, trazer aqui o meu preço médio, a quantidade de cotas, o tipo do ativo, né, que eu vou selecionar e aí a planilha vai calcular para mim quanto ainda falta para o rebalanceamento. E é isso. Se você quiser o link dessa planilha e saber como é que eu uso ela, é só assistir o vídeo anterior, onde eu expliquei tudo e mostrei também a minha carteira, e você vai conseguir editar aqui da forma correta, beleza? Então é isso, galera. No vídeo de hoje eu trouxe essa análise do fundo de investimento POR 11, né? Lembrando que isso não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum desses ativos. A questão e o quesito aqui desse vídeo é puramente educativo para que você possa ter mais artifícios aí na hora da análise dos seus fundos de investimento imobiliário, ações e por aí vai, né? Todos os seus ativos. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e se eu te ajudei, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, eu vou trazer vários vídeos e vários conteúdos ainda sobre o mercado de investimentos. Então, pô, segue a gente aí. Valeu e até o próximo vídeo. Tamo junto.